ele fala assim: pereceria sem dúvida, se não cresce, que teria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então nós vemos que ele diz que ele pereceria, sem dúvida, se ele não cresce, que teria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então nós podemos aprender muita coisa aqui. Uma delas é que nós devemos crer, que nós veremos os bens do Senhor nessa terra dos viventes. Para Deus não há circunstâncias que Deus não possa reverter. Nós vemos que a Bíblia fala de muitos homens de fé, como Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa dele nas suas mãos, que era que no filho dele, o Senhor ia fazer grandes nações. Só que chegou um momento que Deus ele pediu o filho de Abraão. Ele pediu o filho de Abraão, e Abraão não negou o seu filho para Deus. Só que qual que era a esperança de Abraão? Mesmo que ele tivesse que sacrificar o filho da promessa, a esperança de Abraão era que Deus ele poderia ressuscitar o filho dele ainda depois que o filho dele tivesse morto. Então, talvez você está aqui nessa noite e os seus sonhos estão mortos, mas eu quero dizer para você que as promessas que Deus fez na sua vida, que os sonhos que aparentemente para você possa estar morto, mas Deus é poderoso para ressuscitar os teus sonhos. Então, muito importante é a gente atentar para o que nós estamos ouvindo. Para o que nós estamos ouvindo? Aqui no Salmo 27, o rei Davi, ele disse assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, Davi estava fazendo uma pergunta: a quem temerei? A quem recearei? Se o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? A quem recearei? Então, se a gente colocar o nosso problema, a nossa dificuldade, e nós se comparar com o Senhor, nós vamos ver que o nosso problema não é nada para Deus. Nós vemos que teve a esposa de Abraão, ela riu-se quando foi revelado que no ano seguinte ela pegaria um filho nos seus braços. E ela riu-se duvidando, disse que Deus era poderoso para fazer isso. E Deus disse que porventura seria alguma coisa difícil para Deus? Porventura seria alguma coisa difícil para Deus? Então não há nada impossível para Deus. Então a gente tem que começar a se perguntar: o que eu vou temer? O que eu vou recear se Deus é comigo? Deus, ele se revelou para os seus servos, dizendo que a Jesus Cristo ele falou assim: eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Então aquele que garantiu que estaria convosco todos os dias da sua vida, ele disse que foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Então, independentemente do que você esteja enfrentando, a mensagem de hoje é que você não perca a esperança, procura filtrar o que está vindo ao seu coração, o que está querendo assaltar o seu coração, o que está querendo tomar a sua mente, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. Não há nada impossível para Deus. Então aqui nós vimos hoje louvores, que o Senhor tem dito, que não é para a gente ficar aprisionado nas nossas preocupações, que não é para a gente tomar sobre nós nenhum tipo de peso, nenhum tipo de situação que venha nos deixar desanimados, mas é para nós deixar todo o cuidado para Deus, é para nós descansar em Deus. Então Deus é poderoso para realizar coisas grandes na nossa vida. Nós cantamos aqui que todos vão de ver quão grande é o meu Deus. Talvez você esteja enfrentando uma luta, um conflito interior, um desafio na sua vida, mas saiba que tudo isso não é para a sua vergonha, não é para a sua humilhação, não é para a sua morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Aqui nós vemos que no versículo 5 fala assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á
importa, né, a luta que você esteja passando, a sua vida está escondida por Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. E aqui fala que também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. Então talvez tem pessoas ao seu redor que eles torcem, né, para a sua queda, ou talvez mesmo não acreditam, né, que você vai poder vencer os seus desafios, que você vai mudar as circunstâncias da sua vida. Mas aqui o Senhor está falando que Ele que exalta a sua cabeça, a sua esperança está no Senhor. No verso 14 fala: espera no Senhor, anima-te nele, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, talvez, né, esteja alguém aqui querendo desistir, querendo jogar a toalha. Eu confesso que eu passei por esses momentos na minha vida também, mas Deus, Ele sempre vem e nos socorre no último momento. Deus, Ele vem e mostra que Ele nos ama. Eu quero falar para os irmãos que em momentos de muitos desafios na minha vida, onde eu estava querendo desistir, jogar a toalha, Deus, Ele veio e me mostrou quão grande Ele me ama. Eu me senti muitas vezes muito amado por Deus, e não é diferente, né? Deus não me ama mais eu do que você também é amado de Deus. Deus, Ele tem um amor pela sua vida, Deus tem um amor pela minha vida. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que esperar em Deus e se alimentar daquilo que verdadeiramente nos dá esperança. Então a nossa esperança é o Senhor. Aqui a palavra fala que Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é a força da minha vida. Então o que seria difícil para o Senhor? Pode ter certeza que Deus, Ele começou uma obra na nossa vida e Ele é poderoso para terminar essa obra que Ele começou. Mas nós temos que acreditar em Deus. Aqui o salmista falou que ele pereceria, ele desfaleceria, ele desistiria, sem dúvida, se ele não cresce que ele veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então nós não podemos deixar de crer que nós vamos ver os bens do Senhor na nossa vida, aqui na terra dos viventes, senão nós desanimamos, senão nós perecemos, senão nós desistimos. Só que a Bíblia fala: espera no Senhor. E há um segredo muito importante, irmãos. Aqui no versículo 4 fala assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Então olha que interessante, ele pediu algo para Deus e ele falou: e eu a buscarei. Então talvez você tenha pedido algo para Deus. Então o que nós devemos fazer? Aquilo que é algo do nosso pedido diante de Deus, o que nós podemos fazer, irmãos, da nossa parte, nós temos que fazer. Davi falou assim: eu pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei. O que ele pediu? Ele pediu para que ele morasse na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu tempo. Então Davi, ele estava dando prioridade a Deus, ele estava querendo conhecer a Deus, porque, irmãos, quando a gente busca a Deus, quando a gente conhece a Deus, então os problemas nossos, ele começa a ficar pequeno. Uma certa feita, uma criança, uma ilustração, uma criança, ele perguntou para o seu pai: pai, que tamanho que é Deus? Que tamanho que é Deus? Aí, o pai, diante daquela pergunta, ele olhou para os céus e ele viu um avião passando lá longe, e ele falou assim: meu filho, o tamanho de Deus é o tamanho daquele avião lá, é o tamanho de Deus. A criança olhou e falou: nossa Deus. Meu pai, pai, Deus é pequeno, pai, porque ele viu o avião lá longe, né, pequenininho. Aí o pai dele falou: entra aqui, meu filho, colocou aquela criança dentro do carro e levou lá no aeroporto. A hora que o menino chegou no aeroporto, aquele avião gigantão chegou na hora ali. Aí a criança olhou para o pai: Deus é grande. Assim é a nossa vida, irmãos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós se aproximamos de Deus, nós vamos ver quão grande é o nosso Deus. Então, é isso que é importante. Davi, ele era um homem de guerra, um homem que enfrentava exércitos numerosos contra a sua vida. E ele disse que quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram
ele disse aqui, ó, no versículo 6: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Então, mesmo que as pessoas estão torcendo para a sua queda, não estão acreditando em você, a Bíblia está falando que você vai cantar louvores ao Senhor. E no Salmos 40 fala que muitos verão a obra de Deus, a glória de Deus na sua vida, e também vai colocar a confiança em Deus. Então, tudo que nós passamos tem um propósito, e Deus ele quer que nós venhamos experimentar o propósito que Ele tem para nós. Então, eu sei que muitas das vezes é difícil, né? O desânimo quer assaltar o nosso coração, né? Nós queremos desistir, nós queremos parar, mas a Bíblia fala, irmãos, que o Senhor é a nossa luz, que Ele é a nossa salvação, que Ele é a força da nossa vida. O apóstolo Pedro, ele entendeu isso e falou: Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Então Deus, somente Ele tem a palavra de vida eterna. Então é muito importante que a gente continue perseverando. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Então o que você tem pedido para o Senhor? O que você tem pedido? O que faz parte, o que é possível as tuas mãos alcançar, faça. Se interaja, né? Uma coisa eu pedi ao Senhor. Ele queria habitar na casa do Senhor todo dia para ele ver o quê? A formosura do Senhor. Para mim, como fala ver a formosura do Senhor, não é sentido de beleza, mas é sentido dos atributos de Deus, né? Eu entendo essa palavra porque em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, fala o que era precioso nas mulheres. A Bíblia fala, você interpreta a Bíblia com a própria Bíblia, e fala assim: o enfeite delas não seja no exterior do frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro para o gosto de peça. Ou seja, a mulher, quando ela se enfeita, ela não fica, né, formosa, né, bem vestida, bem ornamentada com joias, ela fica. Mas a formosura do Senhor é o que? Para a nossa vida é ocupar mais um homem coberto no coração, do incorruptível traje do espírito manso e que é precioso diante de Deus. Então, por que é precioso diante de Deus? Um espírito manso que é. Então, eu entendo que quando ele queria contemplar a formosura do Senhor, era que ele queria contemplar quem era o Senhor. Então, isso que é importante. Então, o que ele fazia? Ele falou assim: uma coisa eu pedi, eu vou buscar. Então, ele buscava como? Adorando, ele buscava como? Orando, e ele buscava indo à casa do Senhor. Então, é muito importante essa perseverança, né, de nós nunca desfalecer, de vir à casa do Senhor, de aprender a casa do Senhor, e com certeza isso daí vai gerando circunstâncias nas nossas vidas, e quando nós vemos, nós vamos ver que grandes coisas o Senhor já tem feito na nossa vida. Então, esse é o segredo, irmãos. Que vozes que nós estamos ouvindo? Que vozes que nós estamos ouvindo? O Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, a nossa força. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 10, fala algo interessante, irmãos. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então, todas as vozes, né, nós temos que aprender a filtrar. Então, talvez, né, a gente fica desanimado, querendo desistir, né, não acreditando mais nos sonhos. Mas que vozes que nós estamos ouvindo? A Bíblia fala que o Senhor é o nosso escudo, Ele é a nossa glória, que o Senhor é por nós, que nada pode nos separar do amor de Deus, que aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é poderoso para terminar. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Diz que é Ele que nos guia mansamente às águas tranquilas, Ele que nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome, para nos livrar dos laços de morte. Então, a Bíblia fala que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo. Então, talvez hoje tenha algumas coisas que você está se sentindo intimidado, está se sentindo com medo, está se sentindo inseguro, mas a palavra hoje, para nós é isso: não tenha medo, né? Espera no Senhor, e te anima, alegra-se daquilo que te traz esperança, né? Se apega, se agarra nas promessas que Deus tem feito para mim e para você. Se apega nessas promessas, viva na promessa, persevera na promessa. Pode ter certeza que o Senhor jamais Ele vai faltar com a palavra dele. Nós
Já morreu. Então, às vezes, o inimigo tem ecoado na sua mente, né? Que já era, não tem jeito, desista, né? Joga a toalha, né? Vai viver a sua vida, mas não desista, irmão. Jesus olhou para cá e disse assim: não tema, crê somente. Então, o Davi disse: pereceria sem dúvida se ele não cresce, mas ele creu, e Davi ele foi um homem abençoado. Ele passou muitos conflitos, irmão, conflitos morais, conflitos espirituais, conflitos exteriores, mas o fim de Davi foi o quê? O fim dele foi bom, ele descansou em paz, e hoje a salvação dele está garantida. Então, nós sem dúvida nós perecemos se nós não acreditarmos, mas se a gente crer, irmãos, jamais serão envergonhados aqueles que confiam e creem em Deus. Assim como Jesus, ele falou para aquele Jairo, aquele pai, a qual o céu apareceu, a sua filha já morreu. Talvez o inimigo tenha falado na sua mente: olha, já era, o seu sonho morreu, isso não vai se concretizar, já era. Mas Deus está falando para mim e para você nesta noite, sem dúvida, não temas, creia somente, porque Deus, ele é poderoso, ele começou uma obra na minha, na sua vida, e ele é poderoso para terminar esta obra. Então, você começa a se fazer essa pergunta, né? O que você já tem ouvido de Deus? O que você já tem experimentado de Deus? Então, Davi, ele começou a fazer essa pergunta. Ele começou a falar: poxa, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida. Aí ele começou a analisar: a quem temerei? A quem recearei? Então você faz essa pergunta: se o Senhor é por você, se o Senhor está contigo, o Senhor te fez uma promessa, ele não é filho do homem para que minta, e nem ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia fala: ele falaria e não cumpriria? Ele falaria e não faria? Com certeza. Há um tempo determinado debaixo do céu para todo propósito diante de Deus. Deus já tem tudo preparado. O nosso trabalho é como o louvor falou: é só descansar e perseverar. Não é como estacionado, não. Nós vamos, mesmo que seja chorando e gemendo, vamos caminhando. E o Senhor já tem tudo preparado. Nós vemos que a fome, antes de chegar lá no Egito, lá os 7 anos de fome, Deus já tinha enviado a provisão lá no Egito e ninguém sabia. Estava lá o pequeno José, e aí José foi sendo aperfeiçoado, foi crescendo. E no momento da crise, estava tudo preparado. José foi levantado governador do Egito por Deus para a provisão daquele tempo. Então, está tudo preparado, né? Todas as adversidades que você for enfrentar, está tudo preparado. Deus, ele é a sua luz, ele é a tua salvação, ele é a tua força. O Senhor é o teu escudo, ele é a sua glória. E ele é que vai exaltar a sua cabeça. Toda dificuldade, toda luta, toda prova que a gente passa, não é para a nossa desonra, não é para a nossa vergonha, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. É para que nós venhamos cantar um novo hino e muitos venham acreditar e confiar em Deus também. Então se alimente na esperança, não perca a esperança, né? Medite naquilo que você já tem ouvido da parte de Deus, medite no que Deus já tem prometido para você, e Ele é fiel para cumprir. Se alimente disso e continue caminhando, marchando e perguntando, né? Do que é que eu vou ter medo? Do que é que eu vou ter receio se o Senhor é comigo? Sem dúvida, o Senhor é contigo. Você entregou sua vida para Deus? Você está buscando a Deus? Jamais o Senhor vai desamparar. Ele mesmo fala que nunca vai nos desamparar. Aquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra, Ele é conosco todos os dias. Então esse é o segredo. Ainda que as circunstâncias estão mostrando totalmente ao contrário, a gente não pode perder a esperança. Nós não podemos parar de confiar e crer. Nós temos que continuar, ainda que seja se arrastando, mas sem dúvida, aquele que leva a semente chorando vai voltar com aleluia. Amém, irmãos? Eu convido a igreja, eu creio que é somente até aqui, né? Eu convido a igreja a se colocar de pé, e que você, irmão, minha irmã, guarda isso no coração, né? O Senhor, Ele é a nossa esperança. O Senhor é conosco, Ele está conosco todos os dias da sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus sabe, e Deus, Ele não te abandona.
está contemplando tudo, Ele está vendo tudo, e Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu refúgio, é o seu socorro bem presente no momento da angústia. Então guarda isso, né, que Deus te ama, Ele está cuidando de mim, está cuidando de você, e Ele tem um propósito para a nossa vida. Se nós perseverar verdadeiramente, né, se a gente perseverar e continuar até o fim, nós vamos ver a glória de Deus, amém? Eu te convido neste momento, né, a